programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o trabalho dos síndicos profissionais. Nossos convidados, Cláudia Alonso e Tiago Marçaioli, síndicos profissionais e organizadores do Sind Experience. Muito obrigado pela presença. Cláudia e Tiago, qual o balanço que vocês fazem do Sind Experience que vocês realizaram no Saldanha, nos dias 21 e 22 de junho passado? Bom dia, obrigada pelo convite. E fazer um balanço aí desse evento é algo da gente trabalhar um pouquinho mesmo em tudo que a gente vivenciou durante o último evento. Nós tivemos um outro evento o ano passado, em novembro, e desde esse último evento, que foi sensacional também, nós começamos a planejar. Então, a gente iniciou por um planejamento, uma organização, uma base para poder nos estruturar, a realização do evento e depois dessa realização eu falo que é uma gratidão, né? É um balanço que eu faço e desde o término do nosso evento eu falo que daqui para frente cada dia a gente trabalha com a nossa mente todos os dias, porque a gente quer um aprimoramento, para sempre trazendo o quê? Um network para as empresas, trazer muito conhecimento, porque Santos tem esse déficit, a gente não tem essa gama de empresas que possam se unir. Então, nós começamos com isso, iniciamos na feira, né, para ter esse network, para ter a educação na gestão condominial, com vários mestres da área. E o entretenimento, né? A gente sempre tem o entretenimento de final, justamente para poder ter esse lado humano, né? Então, fazer hoje um balanço disso é um turbilhão na nossa mente. Eu acho que a gente tende a alavancar muito, trazendo sempre mais novidades, trabalhando com a inteligência artificial, algo que a gente quer trazer de inovação para o nosso próximo evento, que já vai ser em dezembro. Muito bom. Tiago, fala um pouquinho, como é esse evento? Tem exposição, palestra? Eu vi pelas mídias sociais. Como funciona? Quantas pessoas, apoios, exposição, expositores? Dá um balanço geral, público. Legal, obrigado pela oportunidade, Roberto. O Sind Experience contou nos seus 2 dias com em torno de 2.000 pessoas. Foram 36 empresas do ramo condominial, tivemos uma praça de alimentação com mais 7, 8 parceiros. A gente teve a oportunidade de possibilitar para o público que estava visitando 6 palestras institucionais disponibilizadas pela Sind Experience. Além disso, aqueles expositores que fecharam dentro do seu segmento uma cota para o evento, puderam ter a oportunidade de expor seu produto, a novidade do seu serviço. Então, a gente também oportunizou a questão de fornecedores do mercado condominial poderem se mostrar num evento como esse, graças a Deus, ao grande público que foi visitar. Então, o balanço foi positivo, Roberto, porque a gente teve palestras, conhecimento, a gente teve networking, porque foram síndicos, foram subsíndicos, pessoas que vivem em condomínio. A gente quis chamar, foi um ideal meu, da Cláudia e da Tati,
quando a gente criou o evento, quando evoluiu desse evento de novembro que a Cláudia falou para o evento agora de junho, que a gente conseguisse maximizar todo o mercado condominial junto. Então, pessoas que têm o interesse de entender melhor o seu condomínio, procuram o Cindy Experience para poder saber as novidades, produtos novos, serviços, e isso a gente conseguiu entregar para o grande público e para os fornecedores também. Quantos expositores mesmo? Foram 36 empresas, Nossa, tá? E gigante, que ocuparam 45 estandes, porque Gigante. algumas empresas tinham stand duplo. Então foi muito interessante. Algumas dessas empresas, como falei, foram palestrar também, outras participaram de painéis, ou seja, 2 empresas com um mediador. Os mediadores foi eu, Cláudia e Tatiana, e a gente possibilitou de se mostrarem para o mercado. Foi muito positivo. O prefeito esteve presente, palestrando um pouquinho sobre como que está a situação da cidade como um todo, mas também a situação do ramo da construção civil, que está muito pujante, não só a área condominial, mas a construção civil. Ficou confortável o lugar? Qual o balanço que você faz de 2.000 pessoas naquele espaço? É enorme, mas, tinham muitos expositores. Ficou confortável, ficou pequeno? Qual foi o balanço? Talvez o próximo, eu não sei porque eu não fui, essa pergunta nem estava aqui. Talvez o próximo tenha que ser um lugar maior ou ficou, acomodou bem as pessoas? Excelente pergunta. O Saldanha acomodou muito bem esse formato de evento. A gente obviamente, fez uma visita técnica antes com a empresa contratada para a montagem do stand, com o organizador que a gente contratou para realizar o evento, e a gente fez a marcação de solo. Então é interessante isso. Como uma obra, fez a marcação de solo, fez um projeto inicial e acomodou muito bem circulação de pessoas. Mesmo nos horários de pico a gente teve um conforto, porque o salão é comprido, mas de forma bem objetiva, pelo retorno que a gente teve no próprio salão, andando como organizadores, tanto eu, Cláudia e Tatiana, andando como os organizadores do evento, a gente viu que necessita ir para um lugar um pouco maior, não por deficiência do Saldanha, porque o evento cresceu. Na sua primeira edição, a gente já tem o projeto de fazer, aqui gostaria até de colocar para o teu grande público, que a gente tem o projeto de fazer a segunda edição do Cindy Experience em dezembro, na última semana de novembro pelo Dia do Síndico, ou na primeira semana de dezembro, e vai ter que ser num lugar maior, porque mais empresas querem entrar, nós temos fila de espera de pessoas para conversar deste balanço que você falou. Quero entrar no próximo. Então, e aí conto, seja com uma das empresas em G-Plus, em G-Life, por quê? Barroso, é importante colocar isso para o telespectador pelo seguinte: a gente tem, tanto no ramo condominial como no ramo da construção civil, eles se interligam, porque o construtor entrega o condomínio para que o condomínio possa ter sua vida depois tocada por si só. Então, eles se complementam. É importante que as pessoas que também estão envolvidas no ramo da construção civil participem do evento, porque, como a Cláudia falou anteriormente, Santos é considerada pelo IBGE a cidade mais verticalizada do Brasil, ou seja, o maior número de pessoas vivendo em condomínio. Só que a gente tem muito pouco evento voltado para a questão da verticalização, seja da construção, seja do condomínio. Eu vou fazer só um adendo à a resposta dele, porque foi uma coisa muito interessante que aconteceu na nossa feira, como teve o acolhimento interno nos estandes. Isso é um diferencial, porque as feiras, muitas das feiras que até direcionadas nessa área, em São Paulo ou em outros estados, eles fazem estandes menores, até para poder atender uma demanda maior de empresas. Nós atendemos de forma diferente. Você pôde acolher o síndico ou qualquer pessoa que estava fazendo a visita de forma que eles conseguiam sentar, expor, né, o segmento da empresa ou fazer o próprio negócio ali no momento. Então, foi muito acolhedor. Então, não foi só o espaço de corredor, foi o espaço interno dos estandes que foram excelentes. Né, para quem ligou agora, nós estamos falando do Cindy Experience. Isso. Repete aí, Thiago. Cindy Experience. Exatamente, que ocorreu em 21 e 22 de junho passado. Perfeito. Vamos para o nosso intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o trabalho dos síndicos profissionais. Nossos convidados, Cláudia Alonso e Thiago Marçaioli, síndicos profissionais e organizadores do Cindy Experience. Cláudia e Thiago, a atuação cada vez mais frequente do síndico profissional tem feito com o ecossistema
da prestação de serviços dos condomínios buscar a devida profissionalização e aprimoramento. O que você tem a dizer sobre isso? Sim. Cada vez mais profissionais, cada vez contratando mais as empresas, cada vez mais profissionais e o síndico cada vez mais profissional também nas suas ações. Sim, é que a nossa área de síndico profissional ainda não é reconhecida. Esse é o problema. Né? Mas o Thiago parece que está com um projeto de vai tentar justamente. reconhecer. Cláudia está junto. Sim. Está junto, isso aí. Só que independente disso, a gente tem aprimorado e a cara do profissional, do síndico profissional, tem mudado dentro dos condomínios, principalmente os condomínios mais novos, né? Isso acho que vem até um pouquinho já pela construtora, né, na contratação inicial. Então, o perfil começou a mudar. Como Santos tem muitos prédios antigos, muitos idosos, então a gente tem assim uma caminhada um pouco mais devagar. Quando o síndico atua, um síndico profissional, é totalmente diferente. A gente não pode comparar. Primeiro porque a gente entra com uma imparcialidade, a gente entra com uma gestão de que é a sua profissão, então o tempo conta muito, né? Hoje um síndico morador, a maioria trabalha, né? São poucos que falam hoje que são aposentados com a idade que hoje tem 70, 80 anos, gente trabalhando. Então, a nossa demanda de estar nos disponibilizando dentro daquele condomínio é muito maior do que um síndico com condomínio. Então, essa questão de plano de metas, apuramento de todos os contratos, tudo que a gente vem, com a barganha que a gente tem, é o resultado positivo. Então, é o que eu falo, né, como você fez a sua pergunta, em questão da gente estar profissionalizando, nos aprimorando. Nós somos síndicos profissionais há praticamente 10 anos, né? O Thiago tem a empresa dele, eu tenho a minha, mas a gente está sempre estudando. O Thiago acabou de fazer terminar um MBA, eu vou começar um MBA, eu acabei de fazer um curso de gestão condominial, porque a gente precisa desse estudo estar atualizado, para a gente trazer o nosso conhecimento para os condomínios, né? Thiago, é importante, né? Porque um síndico profissional tem outros condomínios, lógico, né? Então ele tem uma experiência, além de uma formação, ele tem uma experiência grande até no convívio com os fornecedores, quem é melhor, quem não é, para indicar valores, os profissionais, né? É muito mais assertivo, né? Com certeza, Roberto. Eu acho que assim, o que precisa ser deixado claro para todo mundo que quer entender um pouco mais desse mercado condominial é que assim, o síndico morador ele tem seu valor, sim, ele é muito importante porque às vezes ele tem um esmero, um carinho que às vezes ele acha que o síndico profissional não tem. Porém, o que tem que deixar claro para o grande público a questão do síndico profissional, ele traz isso que você falou do maior profissionalismo. Ele pode sim, apesar dele ser um investimento para o condomínio, porque ele tem um custo, né, no final das contas, ele pode trazer a redução de gastos por essa relação com o mercado que tem. A negociação de fornecedores, saber aonde que você pode ter uma brecha, uma negociação de contrato de elevador, por exemplo, se está caro ou se não está. Ele consegue ser mais assertivo na comunicação sem se envolver emocionalmente com o seu vizinho, sem cruzar ele no elevador, que foi o que a Cláudia falou no início da fala anterior dela. Então, assim, a questão do síndico profissional hoje pode sim, em vez de as pessoas pensarem que é um custo, não, é um investimento, porque pode ter a redução de custo, ele também trata as questões sem envolvimento psicológico, sem um envolvimento, ele tem uma questão de se envolver e de se colocar no lugar das pessoas, mas sem o envolvimento de ser um vizinho. Então, assim, a questão do síndico profissional, eu entendo que, como todas as outras atividades da economia, nos últimos 50 anos que evoluíram, com o tempo, no início dos anos 2000, a gente teve a questão do corretor de seguro, do vendedor, do corretor de imóveis mesmo, com a expansão imobiliária no Brasil, a questão do síndico profissional é um caminho sem volta. Porém, é o que você falou no início da tua pergunta, a gente não tem uma regulamentação hoje para a profissão de síndico e a gente está querendo viabilizar isso. Existem projetos tramitando no Senado e no Congresso e a gente também conversa com os players do mercado para que a gente tente fazer as certificações cada vez maiores. Eu fiz esse curso de gestão condominial que a Cláudia falou, acabei de me formar na turma de maio, a primeira turma com a FIA Business Schools, a primeira turma de gestão condominial, e agora eles estão lançando a segunda turma, porque viram que há uma demanda reprimida de conhecimento e de formação técnica para os síndicos. Então, você que é síndico morador, deseja ser síndico profissional, o mercado é amplo. E você que é síndico morador, mesmo que não queira ser síndico profissional, você tem que se habilitar e ter conhecimento técnico para não ficar para trás. Isso aí, rapidamente, Cláudia, a gente vai para o intervalo. A gente já falou, mas queria só que você confirmasse isso e falasse para o nosso
telespectador as vantagens de ter um síndico profissional. Já falou, eu queria que você frisasse bem isso e quais as características e pontos que devem ser analisados na contratação desse profissional. Sim. Para dar dica Sim. para a massa condominial, para primeiro, escolher um síndico certo. Primeiramente, acho que são as referências, é o teu currículo. Isso é primordial, a sua transparência, né? Eu acho que quem faz a contratação de um síndico precisa realmente ter isso, né? Não, vou contratar um síndico profissional. Não, tem vários síndicos, mas a gente sabe que no mercado existe de tudo. Então, tem que pedir referência, pedir o seu currículo. Certidões negativas. As certidões negativas da empresa, quanto tempo ele já é a referência. Feito, né? Numa cidade como a nossa, que é uma cidade Todo mundo verticalizada, conhece. pequena, todo mundo se conhece, ainda há muito. Mas para aqueles que estão, por exemplo, no Guarujá, na Praia Sim. Grande, em outras praças, que tem muita gente de fora, a questão da certidão negativa, Roberto, é importante que se peça, não é constrangedor. Mas às vezes você tem uma certidão negativa boa e você não presta o trabalho. Sim, você é um péssimo profissional. Exatamente. Então, isso eu acho que a referência... É porque isso eu acho básico, né? A pessoa está totalmente limpa, ficha limpa, é básico, mas o serviço prestado é importante. Outra coisa, também tem um outro caso que isso não leva... em julgamento o síndico profissional, mas seguros, tem síndico que tem seguro. Sim, isso é uma é coisa bom. importante. É importantíssimo, Escopo, mas tem que o seguro é uma garantia para o morador também, né? Sim, o RC Síndico, né? Que na verdade todo prédio é obrigado a fazer o seguro do prédio. Isso. E já tem a previsão do RC Síndico dentro dessa pólice. Porém, as empresas de síndico profissional, elas têm que ter o seguro dela. Porque nem tudo que assegura dentro daquela pólice do condomínio... Nós temos, né? Nós temos. Não está dentro do que seria assegurado por uma pólice de... Porque o síndico, por mais que nós somos empresa, ele é CPF, né? É uma profissão personalíssima, então precisa ter esse seguro. Eu não cosei o meu, acredito que o Thiago também não cosei dele, graças a Deus. Esse seguro mas é necessário. Esse seguro, rapidamente, é para cobrir possíveis problemas. Falhas, deficiências, omissões do síndico profissional. Um seguro de responsabilidade civil profissional que você faz, e aí você cobre, pode ser 200 mil, 500 mil, 1 milhão. E é muito importante que isso demonstre o quê? Primeiro, que você não teme. Você, como profissional, não teme, você investe na sua empresa e é um diferencial. Aquele que não tem, não significa que é um mau síndico, mas significa que ainda não pensou nisso, que ele está para trás dos demais concorrentes. Muito bom. A gente vai para o intervalo só para... falar só um negócio rapidinho. Aquilo que você perguntou da vantagem, que eu acabei não respondendo. É uma vantagem que eu acho importantíssima, que as pessoas não avaliam, porque é como ele falou, quando você faz a contratação, independente do prestador que seja, ele vai ter um custo, né? E o síndico profissional, ele vem te trazer o quê? A economia. Mas como? Nós vamos fazer uma revisão de tudo, vamos fazer um checklist. Para quê? Para que eu possa fazer a redução do seu gasto, trazendo qualidade. Então, a gente sempre fala, o nosso serviço é pago pela própria economia que a gente traz. Então, acaba que a gente se paga. Exato. Né? Sem contar, a gente já vai para o intervalo, né? Sem contar que o síndico, né, é responsável pela administradora. As pessoas, às vezes, pensam invertido, né? Não, tem uma administradora e o síndico. Não. Na verdade, entre aspas, o síndico é que contrata a administradora. O síndico tem total responsabilidade civil e criminal sobre o empreendimento. Quer dizer, a administradora é contratada, teoricamente, pelo síndico. O síndico responde, entre aspas, lógico que não pelos atos, mas ele que contrata e fiscaliza e que cobra o devedor. A administradora é um instrumento do síndico. Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o trabalho dos síndicos profissionais. Nossos convidados, Cláudio Alonso e Thiago Marçaioli, síndicos profissionais e organizadores do Sind Experience. Cláudio e Thiago, ainda existe muita dificuldade dos condôminos entenderem as funções do síndico profissional e da administradora? Existe. Na verdade, a Promar, que é a minha empresa, tem 51 anos de existência, já foi construtora, lá no Morro Santa Terezinha, construiu o morro, foi administrador de condomínio por mais de 40 anos e agora especializado em sindicatura profissional. E a gente, eu não tenho dificuldade, Roberto, mas o grande público tem, porque às vezes confunde a questão de que a geração do boleto... Eu vou dar um exemplo simples que acho que pode resumir para o grande público. A geração do boleto, quem é responsável por rodar o boleto na impressora é a administradora.
mas as informações que estão ali dentro daquele boleto, informações do condomínio, tudo tem que passar pelo síndico. Ele é o responsável legal, ele é o responsável civil e criminal, ele que vai saber se aquela despesa foi lançada errada, ele tem que corrigir, ele tem que ser um síndico atuante, e aí a gente entra um pouco no que estamos falando no programa como um todo. O síndico tem que ter a responsabilidade de não delegar para os outros. A administradora, como você falou no bloco anterior, ela é uma preposta do síndico, mas ela não pode executar e fazer o papel do síndico. Se fizer isso, fatalmente as coisas vão se confundir, o maior prejudicado será o condomínio. Então as pessoas têm dificuldade, eu tenho que pedir para a administradora cobrar aquele condomínio que está devedor. Ela é a ferramenta, mas quem vai mandar a administradora cobrar o devedor ou vai judicializar aquela cobrança condominial é o síndico. Cláudia, comentários? Eu vou até fazer, assim, falando um pouquinho até mais da responsabilidade, o Thiago deve até entender mais que eu, porque já foi dessa área da administradora, a questão de responsabilidade que o síndico mantém na contratação da administradora. Por quê? Porque a gente sabe que existem falhas no caminho, né? E o resultado, quem responde, não é a administradora, é o síndico. Se a gente tem alguma falha naquele fechamento, enfim, o que acontecer dentro daquele caixa do condomínio é responsabilidade do síndico, né? A responsabilidade do síndico é muito grande, civilmente e criminalmente. Então, ele responde por tudo. Por isso que quando a gente faz o fechamento de fim de mês, é obrigado a realmente você ver aquele relatório que a administradora está fechando. Porque tudo aquilo que acontecer, né, se tiver alguma coisa errada, o síndico que vai responder. Muito bom. Olha, não está no escopo aqui, mas é importante a gente ouvir de vocês, né, sobre esse trabalho. Mas já está um síndico profissional, ele está com 10 condomínios, ele está com 5, ele não vai passar no meu prédio, qual é a assistência que dá, quantas horas ele vai ficar, como funciona esse tipo, eu queria que você explicasse, né, para o telespectador, até para os condôminos mesmo, como funciona, né? Se tem um tempo determinado, como funciona esse trabalho, essa cobrança por horário, o que impede de um síndico ter uma equipe de 10 pessoas trabalhando em 30 condomínios? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma espécie, será que ele vai cuidar bem do meu prédio, por ter vários outros e tal? Quer, Thiago? Eu começo, você complementa? Não, então, pode falar. Só que nós temos 2 minutos, tem que ser rápido. Então, rápido. O que acontece o grande público, ele acha que o síndico não vai dar a devida atenção. Mas lembrando, serviço de zeladoria, você tem os funcionários para fazer o cuidado com a limpeza, tudo tal. O olho do síndico ele é muito importante e clínico para que você possa ter uma decisão final, uma mudança de escala, uma mudança do que vai ser limpo. Essa é a inteligência do síndico. Mas o importante que o telespectador entenda 90% do meu tempo, da Cláudia, da Tati, minha sócia, na empresa, a gente passa resolvendo os problemas graves do condomínio. Análise de um relatório de elevador, a cobrança condominial, o envio do e-mail para o jurídico, fechamento do condomínio, as contas, equalização, conversar com a sua construtora que entregou o condomínio para melhorar ainda mais aquele produto que ela entregou, que é fantástico, é o sonho da sua vida, você conversar com ele sobre as próximas decisões, porque o prédio ainda está em garantia. Então, essas questões todas, vocês precisam saber que o síndico passa a maior parte do tempo dele de trás dos bastidores trabalhando. Preparando as assembleias. Preparando as assembleias. Então, assim, agora eu vou passar para a Cláudia a palavra, mas o que acontece? Vocês têm que entender que o tempo do síndico no condomínio ele é importante quando você chamá-lo para resolver uma questão particular, ele estar à disposição de você para isso. Agora, complementando, a falta de conhecimento, né, dessa massa condominial é justamente sempre isso quando a gente vai em algum prédio apresentar a nossa proposta. E não fica, a gente não tem, você vai vir quantas horas por semana? Isso é sempre a pergunta que é feita. Por isso que eu fiz a pergunta. E aí a minha resposta é sempre assim, o síndico é que as pessoas não sabem o que é delegar cada função. O zelador tem a dele, né, o auxiliar tem a dele, e o síndico é um gestor. Então, o síndico, ele tem que o que ele tem que produzir para você? O resultado. Isso. Ele não tem que ser um zelador ele tem que ter prédio. braços. E na verdade, o exemplo que você vai lembrar, o exemplo que eu sempre falo, no Itaú, você é atendido pelo diretor e pelo presidente do banco? Não. Você vai chegar no supermercado, você é atendido pelo presidente do supermercado? Não. Pelo amor de Deus, existem as devidas proporções, eu não estou sendo aqui leviano, mas a gente tem uma equipe para cuidar. Justamente. E cada vez mais acho que para encerrar tudo que a gente conversou, a profissionalização da questão do síndico profissional traz isso, a gestão do que a Cláudia falou,
para que o seu condomínio possa ser tocado adequadamente e a gente tenha as pessoas certas, ou seja, o técnico, o síndico é o técnico, o camisa 10, o centroavante que vai fazer o gol, você que tem que saber onde vai colocar. Bom, estamos estourados no programa. Ó, fica aí a Se promessa, deixar, a gente né? fica, o viu? Fábio está aqui no backstage, aqui, o Fábio, que é o sócio aqui do programa, convidar de novo eles para comentar vários assuntos. A pauta, tinham 8 perguntas, a gente parou na 4ª. Né? Quero agradecer muito a Cláudia, ao Thiago, meu amigo, meu irmão, pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço, até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.